A paz do Senhor, amadas Déboras, bom dia, excelente semana. Que a paz que excede todo entendimento, que vem de Jesus, esteja sobre o teu lar, sobre os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Estamos aprendendo um pouquinho mais sobre a história de Jonas. Que alegria! Estamos embasadas no capítulo 1, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, partear. Aprendemos com essa história que não tem como estarmos na presença do Senhor Jesus e não observar e ver a manifestação do arrependimento. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, nós aprendemos que existe dois tipos de oração. Aquela oração que nós aprendemos, que podemos dizer a oração aprendida, e a oração autêntica. Nada contra recitarmos versículos, nada contra manifestarmos a nossa oração a partir da palavra de Deus. Mas quando nós temos a oração autêntica, nós lembramos do capítulo 2, versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluias! Nos momentos de crise, nós temos a propensão para a resposta divina. Porque aí a nossa oração é manifestada com arrependimento. A transformação ocorre, em primeiro lugar, com arrependimento. Aqui, Jonas já entendia que não tinha como mais contrariar a vontade de Deus e ao voto que ele tinha feito. E quando o passo do arrependimento se torna notório, não tem como não inundar uma graça de favor de Deus. E veremos que o nosso Deus é um Deus doador generoso. Aleluias, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seguimos, amadas, já para o capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aleluias. Nós temos como Déboras algumas características que aprendemos e que reforçamos com a história de Jonas. Aprendemos que temos responsabilidades proféticas. Nós precisamos dizer o quanto o nosso Deus enviou o teu filho com a promessa de salvação. Aleluias! E essa forma particular de arrependimento vem com o ensino do Espírito Santo. Aleluias! Vem com o reconhecimento da nossa fragilidade para experimentarmos a misericórdia e a compaixão de Deus. Aleluias! No versículo 9 ainda do capítulo 3 diz assim: quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Então nós aprendemos, amadas, e tomamos posse que o arrependimento, ele vai impactar a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que isso será tocado em vidas, que aquilo que fazíamos nós não vamos fazer mais. Aquele pecado que era como estimação, ele será transformado em uma comunhão de oração com Deus, em um devocional diário com nosso Deus. Aleluias. Pois o mau caminho haverá uma clareza da palavra de Deus, onde nós teremos nojo do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa prática da confiança que o nosso Deus nos aperfeiçoa dia após dia, vai gerar em nós uma confiança da misericórdia de Deus. E que não há nada impossível para o nosso Deus. Outra característica que aprendemos com Jonas, já no capítulo 4, ele se torna um homem autêntico com Deus, pois o Senhor marca o ministério dele. No versículo 9, já do capítulo 4, então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboeira
E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboeira, e na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Ai, glória a Deus, amadas. Como eu confio nesse favor do nosso Deus, que nos preenche com a confiança, que não existe circunstância que o Senhor não possa tocar e transformar. Vamos seguir como Déboras, confiante, que nós não podemos apagar o Espírito Santo com desconfiança e com pequena fé, porque se assim é o momento que nós nos encontramos neste dia, nós vamos pedir ao Senhor sabedoria e que o Senhor acrescente a fé. Isso aprendendo como, à luz da palavra de Deus, o Senhor nos ensina sempre, e a nossa bússola de direção, de resposta, de socorro, de confiança é a palavra de Deus. Estamos convictas que nada vai nos parar, porque o medo não vai nos parar, pois a palavra nos diz que verdadeiramente o nosso Deus levou nossas dores, levou nossas enfermidades, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós temos vários embasamentos na palavra, que esse espírito não habita mais em nossos pensamentos. E vamos acreditar que fomos comissionadas com ousadia para interceder e para contemplar a compaixão do nosso Deus. Pois em qualquer circunstância, nós vamos usar as nossas palavras proféticas e confiar nas maravilhas que o Senhor já está operando em nossa casa e para com aqueles que estamos orando. Bom dia, Deus é contigo.